Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui para mais um Arena. Hoje o programa está muito especial, seja muito bem-vindo. Eu quero mandar um grande abraço para todo o pessoal de Minas Gerais. Eu estive recentemente num evangelismo, uma caravana. Um abraço para todos vocês do Triângulo Mineiro, para vocês de BH, para vocês do sul de Minas, leste de Minas, todo o estado. Também um abraço especial para o Rio de Janeiro. Nós tivemos recentemente um grande evento com as mulheres, especificamente para as mulheres. Um abraço para todos os meus amigos do Rio de Janeiro e obrigado pelo carinho da sua audiência. Também eu estive recentemente no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para todo o pessoal do Rio Grande do Sul, toda a região da Serra Gaúcha, toda a região de Porto Alegre. Deus abençoe vocês grandemente. E um abraço para todo o pessoal também de Santa Catarina, todo o estado. Nós tivemos uma caravana também em Santa Catarina. Deus abençoe grandemente esse estado. E um abraço para todos vocês do Paraná. Foi realmente uma alegria estar no Paraná com vocês também fazendo essa caravana. Cada programa eu vou mandando um abraço para alguns estados do Brasil, por onde a caravana do Arena está passando e fazendo realmente um trabalho maravilhoso. Além das caravanas, além dos evangelismos que nós fazemos, o Arena também está nas redes sociais. De vez em quando a gente faz uma inserção ao vivo, fazemos aí uma transmissão do Chega Mais Perto, né? Fica atento, tá? Porque nós estamos no Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. Nós também estamos no Twitter, que é o mesmo nome, @Arena do Futuro. O Instagram também é a mesma coisa, @Arena do Futuro. Em todas as redes sociais, o Arena está com um propósito: levar uma mensagem de esperança, uma mensagem que fala da breve volta do Senhor Jesus. Deus seja louvado, obrigado pelo seu carinho, obrigado por sua audiência. E um detalhe, hein? Nós estamos também na rádio, nós estamos em toda a rede de rádio Novo Tempo. Um abraço para todos os ouvintes, obrigado por vocês estarem conosco. E agora, prepare o seu coração. O tema de hoje é simplesmente maravilhoso. Nós estamos fazendo uma série sobre a verdade. Ela foi baseada no DVD A Verdade, só que aqui no Arena nós estamos ampliando um pouco. Estamos gravando mais de 20 temas. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre a verdade a respeito dos 10 mandamentos. Portanto, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue o seu computador, prepare o seu coração e vamos estudar esse assunto. Quando nós falamos em 10 mandamentos, alguns pensamentos vêm à nossa cabeça. Quando você fala em 10 mandamentos para o adventista, é tranquilo, porque o adventista está acostumado a ler, falar e discutir esse assunto. Mas quando você fala em 10 mandamentos para alguns irmãos evangélicos, pentecostais, isso às vezes cria alguns pensamentos, algumas ideias um pouquinho diferentes. Porque existem aqueles que acham que quando se fala nos mandamentos, já estamos falando em legalismo, já estamos falando em extremismo, já estamos falando em seitas. Ou seja, algumas pessoas já têm algumas ideias pré-estabelecidas e pré-concebidas. Quando você fala em mandamentos para os católicos, você automaticamente pensa nos mandamentos do catecismo. E assim sucessivamente. Hoje nós queremos saber a verdade sobre os 10 mandamentos. E eu queria dizer que os 10 mandamentos não é um produto da Igreja Adventista. Não é uma doutrina da Igreja Adventista, simplesmente criada pela Igreja Adventista. E também não é algo que foi criado pelo cristianismo. Os 10 mandamentos aparecem na Bíblia antes mesmo de existir o cristianismo. Os 10 mandamentos, eles foram criados e estabelecidos por Deus. Na verdade, os 10 mandamentos, eles são um resumo do próprio caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é algo extraordinário. Mas os 10 mandamentos resumem o caráter de Deus para nós, no nosso nível, no nível humano, para que a gente consiga compreender um pouquinho de quem é Deus. Tá certo? Então eu queria que você parasse um pouquinho agora, deixasse o preconceito de lado, que agora você deixasse um pouco de lado as suas ideias pré-concebidas, e que de maneira aberta, coração aberto, com a Bíblia na mão, você pudesse conversar comigo. Vamos conversar sobre isso. E eu quero lembrar que a Bíblia
não é também um produto da nossa igreja. Essa Bíblia aqui que eu estou usando não é uma Bíblia adventista. Essa Bíblia aqui é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, que é a mesma usada pelas igrejas evangélicas e por todas as igrejas. Portanto, eu queria conversar com você de maneira assim bem aberta, tá bem? Estou falando com um pastor, estou falando com um padre, estou falando com uma pessoa famosa, estou falando com uma pessoa evangélica, estou falando com uma pessoa espírita, estou falando com uma pessoa católica, estou falando com um muçulmano, estou falando com um budista, estou falando com um hindu, estou falando com um judeu, estou falando com você que não tem igreja nenhuma, estou falando com você que tem sua visão bem crítica dos evangélicos. Não importa quem é você. Nós somos iguais, somos seres humanos, tá certo? Então, o meu diálogo com você no Arena de hoje é para saber a verdade bíblica sobre os 10 mandamentos. E eu já vou avisando, hein? A verdade bíblica sobre os mandamentos não é relativa, tá? Não é relativa. Aqui não tem nada de relativismo quando se trata da Bíblia e dos 10 mandamentos. O relativismo tem o seu lugar em algumas áreas e esferas da vida. Mas quando se trata da Bíblia e dos mandamentos de Deus, não. Por isso, eu quero conversar com você sobre esse assunto. Está preparado? Você que ouve a Rádio Novo Tempo, está preparado? Você que assiste pela internet, está preparado? Então, deixa tudo que você está fazendo agora, deixa tudo, aumenta um pouquinho o volume do rádio, aumenta o áudio da televisão, ok? Pede silêncio para o pessoal que está ao seu redor, pede silêncio e vamos agora conversar sobre este assunto. Dentro da Bíblia, nós temos vários, quando eu digo vários, é porque são muitos textos sobre este assunto. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem escreveu os 10 mandamentos? Deus ou Moisés? É muito comum nos programas de televisão, é muito comum na mídia e muito comum também no meio cristão, as pessoas falarem, a lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Moisés. Então, a primeira pergunta é, quem escreveu os 10 mandamentos? Deus ou Moisés? O que você acha? Diz aí, Deus ou Moisés? Bom, a resposta está na própria Bíblia. Vamos para Êxodo, capítulo 31, versículo 18. 31, 18. Olha só. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ouviu isso? Escritas pelo dedo de Deus. Bom, então quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Deus. Em que escreveu Deus os 10 mandamentos? Em 2 tábuas de pedra. E por que escreveu Deus em pedra? Porque pedra é símbolo de eternidade. Então, os 10 mandamentos foram escritos em um material que já passa uma mensagem de alguma coisa imutável, de alguma coisa que deveria permanecer para sempre. Por isso, Deus escreveu em 2 tábuas de pedra. Segunda coisa, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei já escritas. Portanto, não foi Moisés quem os escreveu, foi Deus quem os escreveu. Isso está claro aqui nesse texto. Portanto, essa verdade, você já sabe, quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus. Segundo ponto, quando nós falamos em 10 mandamentos, nós estamos falando em leis, são leis. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora. Você já imaginou o que seria de uma cidade sem leis? Já imaginou o que seria de um país sem leis? Vamos tomar como base o nosso país, o Brasil. O Brasil tem suas leis. E mesmo com as leis que nós temos, você está acompanhando o que está acontecendo hoje no Brasil? Você está vendo que os homens que são considerados os homens das leis são os mesmos que estão quebrando as leis. Ou seja, a própria lei do país, ela é quebrada e ela tem as suas emendas. Uma emenda aqui, uma emenda ali, uma medida provisória aqui, uma medida provisória ali. As leis do país, elas são fundamentais. As leis de trânsito, as leis relacionadas à família, as leis relacionadas ao trabalho, as leis relacionadas à saúde. Ou seja, todas as leis, elas trazem harmonia para um povo. E ela mostra o caminho para esse povo. Quando essas leis são desrespeitadas, quando essas leis são desobedecidas, gera uma corrupção. E essa situação que o Brasil vive hoje mostra um desrespeito para com as leis do nosso país.
O que você acha que seria de São Paulo, por exemplo, se não houvesse leis de trânsito? O que você acha que seria do Rio de Janeiro se não houvessem as leis de trânsito? O que você acha que seria de Brasília, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, se não houvessem as leis? Seria um caos. Ora, com as leis já temos tantos problemas, imaginemos sem leis. Agora, existem algumas pessoas que nos dizem assim: não, a lei de Deus foi abolida. Já ouviram falar isso? Os 10 mandamentos foram abolidos. O que você acha que seria do cristianismo ou do universo inteiro sem leis? Você sabe que o universo é como uma engrenagem. Os planetas, eles funcionam como uma engrenagem. Cada planeta tem o seu funcionamento. Cada planeta tem as suas leis. Deus colocou leis em todo o universo. O que seria desse universo sem leis? Seria uma catástrofe. Tudo nessa vida tem lei. O próprio rio tem as suas leis, o mar tem as suas leis, os passarinhos têm os seus limites, tudo na natureza tem os seus limites, as suas regras, as suas leis. E Deus deixou os 10 mandamentos como as leis, como um conjunto de leis relacionadas à moral. São leis morais. São mandamentos para guiar a vida do cristão, a vida do servo de Deus. Então, é um assunto tão sério, mas tão sério, que o próprio Deus fez questão de escrever. Você entende? O próprio Deus escreveu. Deus não pediu a Moisés, não pediu a Abraão, não pediu a Isaac, não pediu a Jacó, não pediu a ninguém que escrevesse. Ele mesmo o fez. O fato de Deus ter escrito os 10 mandamentos, ele está passando uma mensagem para nós. Ele está dizendo: olha, isso aqui é extremamente importante, que eu faço questão de escrever. Claro, não significa, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia Sagrada é muito importante, é a palavra de Deus. Mas você e eu sabemos que não foi Deus quem escreveu a Bíblia. Não foi Deus. Quem escreveu a Bíblia foram os servos de Deus, inspirados por Deus. E eu tenho respeito pela Bíblia e você também tem. Porque é a palavra de Deus. Agora, se a Bíblia, que foi escrita por pessoas inspiradas por Deus, ela é tão importante, o que dizer dos mandamentos escritos pelo dedo do próprio Deus? Quer dizer, é realmente algo extremamente importante. Agora que nós temos essa visão geral sobre os mandamentos, vem a pergunta: você já leu os 10 mandamentos? Você sabe do que eu estou falando? Você conhece mandamento por mandamento? Já teve a curiosidade de abrir a Bíblia para ler os mandamentos? Ou você só escuta alguém falar aqui, alguém falar ali, você escuta um pastor dar a opinião dele, o outro pastor dar a opinião dele. Você já abriu a Bíblia para ler os 10 mandamentos? Ainda não? Fique tranquilo. Eu vou ler os 10 mandamentos com você. Eu gostaria que você lesse comigo os 10 mandamentos. Pegue a sua Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 20, e aqui você vai encontrar os 10 mandamentos. Pode ser qualquer Bíblia, a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, e eu vou ler para você os 10 mandamentos. Atenção, os versos 1 e 2 são como uma introdução ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento aparece no verso 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Simples assim. O segundo mandamento aparece entre os versos 4 ao 6, que resumidamente diz assim: não farás para ti imagens de esculturas, e não se encurvarás diante delas. Estou resumindo, está do verso 4 ao verso 6, diz para não fazer imagens e não adorá-las. O terceiro mandamento está no verso 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro, entendeu? Não tomar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento vai do verso 8 ao verso 11. Resumidamente, esse quarto mandamento fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nenhum trabalho, nem você, nem sua família, nem seus empregados, nem os seus animais, ninguém que trabalha para você. Então, resumindo, o quarto mandamento fala para guardar o sábado, o 7º dia da semana. O quinto mandamento está no versículo número 12, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quinto mandamento, falando do pai e da mãe.
de honrar os pais. Entendeu? O 5º mandamento. Agora vamos para o 6º mandamento, que está no verso 13, que diz assim: não matarás. Esse é o 6º mandamento. Agora vamos para o 7º mandamento, verso 14, que diz assim: não adulterarás. Entendeu? Não cometerás adultério. Agora vamos para o 8º mandamento, no verso 15, que diz: não furtarás. Agora vamos para o 9º mandamento, que está no verso 16, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Agora vamos para o 10º e último mandamento, que está no verso 17, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Resumindo, o 10º mandamento fala: não cobiçarás nada do próximo. Percebeu? Eu li para você os 10 mandamentos. Viu como eles são maravilhosos? Viu como eles são especiais? Então, quem escreveu esses mandamentos foi o próprio Deus em 2 tábuas de pedra. Agora eu pergunto a você: a igreja que você frequenta aceita esses mandamentos? Se aceita, amém, aleluia, louvado seja Deus. Não aceita? Então você precisa, a partir de hoje, tomar uma decisão de começar a obedecer esses mandamentos. Uma outra pergunta: Jesus obedecia os mandamentos? Ou Jesus aboliu os mandamentos? Jesus mudou os mandamentos ou Jesus obedecia os mandamentos? Vamos ver o que diz João capítulo 15, Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 15, verso 10. Atenção, 15, 10. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ouviu isso? Jesus fala assim: assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, se alguém foi realmente fiel aos 10 mandamentos, esse alguém foi Jesus. Jesus obedeceu aos mandamentos de Deus. E se Jesus obedeceu aos mandamentos de Deus, eu pergunto: e você? E eu? Devemos obedecer ou não? Vamos ver o que diz Mateus capítulo 5, verso 17. Esse é um texto muito precioso também. Mateus, você percebe que aqui a gente vai abrindo a Bíblia na hora. Eu não tenho aqui um texto que eu vou lendo o texto todo para você. Isso aqui é um diálogo, isso aqui é um estudo bíblico, isso aqui é o Arena, ok? É o Arena. Aqui é eu e você, olho no olho, tá certo? Com a palavra de Deus, amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 17. Olha o que diz aqui, 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ouviu isso? Jesus está dizendo assim: não pensem que eu vim revogar a lei, e aí ele fala dos mandamentos, ou os profetas, ele fala do Antigo Testamento. Então ele diz assim: eu não vim revogar nem a lei e nem o Antigo Testamento, eu vim cumprir. E atenção, uma vez uma pessoa falou assim: tá vendo, pastor? Ele disse: eu vim cumprir. Então se Jesus cumpriu, eu não preciso cumprir. Quanta ignorância, é ou não é? Não vamos nem discutir esse assunto. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: que ele cumpriu, ele obedeceu. E se Jesus cumpriu, se Jesus obedeceu, ele nos deu o quê? O exemplo. Ele nos deu o exemplo. E como ele fez, nós também devemos fazer. Esse é o exemplo de Jesus. Assim como ele foi fiel, nós também devemos ser fiéis. Portanto, você já sabe que Deus escreveu os 10 mandamentos, você já sabe que é fundamental ter leis, você já sabe que quais são os 10 mandamentos, nós lemos um por um, você já sabe que Jesus obedeceu os 10 mandamentos, você já sabe que Jesus não aboliu a lei, e agora vem um detalhe importante. Eu vou lhe mostrar agora quais são as 2 principais características da igreja verdadeira. Prepare-se, eu vou lhe mostrar agora quais são as 2 principais características da igreja verdadeira. Está preparado? Tá ou não tá? Ei, tá ou não tá? Não? Então vamos lá, acorda aí, meu filho. Vamos, pega a sua Bíblia. Vamos para Apocalipse 12, 17. Ok? Apocalipse 12, 17. Repito, Apocalipse 12, 17. Eu vou lhe mostrar as 2 principais características
da igreja verdadeira, da igreja de Deus. Olha só, Apocalipse 12:17 fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ouviu isso? Então, as duas principais características da igreja verdadeira são: a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Quando diz que a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus, eu pergunto, quais mandamentos? Os mandamentos que estão em Êxodo 20. Ok? Então, se você deseja andar no caminho certo, se você deseja fazer a vontade de Deus, se você deseja fazer parte do povo de Deus, se você quer seguir o que Deus deixou na Bíblia, então obedeça aos mandamentos de Deus. Agora eu pergunto, a obediência aos mandamentos de Deus pode ser realizada por nós mesmos? Ou seja, com as nossas forças, do nosso próprio jeito? Resposta: não, não é possível. O ser humano não pode obedecer os mandamentos de Deus por ele mesmo. Nós podemos obedecer, sim, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Aí sim. Então, pelo poder de Deus, sim, a gente pode. Aliás, você não pode dar nenhum passo se Deus não permitir. Você não pode fazer nada sem que Deus permita. Logo, você também não pode obedecer os mandamentos sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus. E outro detalhe: se Deus deu os mandamentos, é porque é possível obedecer. É possível nós seguirmos esses princípios. E é possível segui-los através da graça, através da misericórdia do Senhor. Amém? É isso. Está muito claro, muito fácil para entender. Agora, atenção, nós não podemos pensar assim: eu aceito Jesus e não preciso obedecer os mandamentos. Seria mais ou menos como dizer assim: eu amo a minha mulher, mas não preciso obedecê-la. Eu amo a minha mulher, mas eu posso sair com a vizinha. Qual o problema? Eu amo a minha mulher. Não precisa ter lei, a lei que eu tenho que ser fiel à minha mulher e tal. Não precisa. Essa lei foi abolida. A lei do adultério foi abolida. Então eu amo a minha mulher, mas vou sair com a vizinha. Ou seja, está errado. Qual mulher vai aceitar isso? Qual homem vai aceitar isso? Nenhum. Porque o mandamento diz: não adulterarás. Ok? Então a lei não pode ter sido abolida. E não foi. Devemos obedecer a palavra de Deus. Obedecer o que está escrito aqui. E agora, eu quero chamar a sua atenção para um texto incrível que está no livro de Eclesiastes. O texto que está em Eclesiastes é simplesmente maravilhoso. Eclesiastes está no Antigo Testamento, você passa Salmos e passa Provérbios, e em seguida você tem Eclesiastes. Vamos para o capítulo 12 e o verso 13. Capítulo 12, verso 13. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ouviu isso? O resultado, a suma de tudo que a gente falou hoje é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está claro? Entendeu? Eu creio que sim. Mais claro do que isso é impossível. E você percebe que o nosso bate-papo, nosso diálogo, nosso estudo bíblico é realmente bíblico. Entendeu aí? Ó, eu estou falando com você, João, o seu João, de Manaus, lembra? Nós conversamos? Isso aqui é para o senhor entender aquele assunto, para tirar sua dúvida, para o senhor não ficar mais aí pensando outras coisas. Agora que o senhor entendeu, tome uma decisão, meu amigo. Tome uma atitude a partir de agora. Estou falando com você de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais. Você que estava na dúvida, lembra? Você tinha aquela duvidazinha. Será que os mandamentos foram abolidos? Não foram? Agora a sua dúvida acabou. Agora vem com a gente, chega mais perto. Não tenha medo. Guardar os mandamentos não tem nada a ver com seita. Guardar os mandamentos tem a ver com cristianismo, com fidelidade. Tem a ver com obediência. Tem a ver com o temor que temos para com Deus. Porque a suma de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tudo bem? Então vem cá, vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui e vamos conversar um pouquinho mais
sobre esse importante tema. Agora eu quero falar uma coisa bem profunda e bem séria para você. O que eu vou falar é o que está em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, está bem aqui, capítulo 2, versículo 4. Pode vir, chega mais perto, chega mais. Quando eu sentar aqui, é para você vir comigo, tá legal? Porque quando eu sento aqui, é como se eu estivesse sentado na sua casa, na sua sala, quem sabe aí, nesse quarto, nesse cômodo, onde você está. 1 João 2, verso 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Uau! O que você acha desse texto? Esse é um texto duro, mas é verdadeiro. Mesmo sendo duro, é verdadeiro. Ele fala assim, aquele que diz, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Claro, é mentiroso. É como aquele que fala assim para a esposa, querida, eu te amo, mas eu tenho outras mulheres. Esse camarada é mentiroso. Como é que ele ama a mulher e tem outra? É mentiroso. Então, aquele que diz, eu conheço a Deus, eu amo a Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso também. E nele não está a verdade. Então vamos fazer uma coisa? Hoje Deus está chamando você e a mim, nós dois, para a gente começar uma vida nova. Quer começar uma vida nova? Quer entregar sua vida a Jesus hoje? Quer obedecer os mandamentos de Deus? Quer andar na presença de Deus? Quer ser fiel? Quer ser uma pessoa realmente que anda conforme os princípios da palavra? Se você deseja obedecer os mandamentos de Deus, se você deseja andar de acordo com a verdade, eu vou orar por você. E depois da oração, vai lá no site encontreumaigreja.com.br, localize uma igreja adventista do sétimo dia, perto da sua casa, vá até lá, seja humilde, vá até lá, fala assim, olha, eu assisti o Arena hoje, isso mexeu comigo, tocou meu coração, eu vim aqui, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero aprender mais da palavra de Deus, eu quero ser salvo, eu quero andar no caminho certo. Tenho certeza absoluta, sua vida vai mudar, sua vida será outra a partir de hoje. Amém? Vamos então orar por você e por sua família. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por saber a verdade sobre os mandamentos. Obrigado por nos deixar essas leis maravilhosas. Agora, dá-nos a tua graça, dá-nos o teu Santo Espírito, para que cada pessoa obedeça os teus mandamentos. Abençoe esse homem que está orando comigo. Abençoe essa pessoa que está ouvindo a rádio, essa pessoa que assiste pela internet. Abençoe, Senhor, essa família que está reunida. Abençoe essa mulher, esse jovem, esse casal. Abençoe essa casa. Que os princípios da tua lei estejam firmes nessa casa e no coração de cada um. Nós te agradecemos por nos ouvir e nos atender. Agradecemos também pelos mandamentos. Em nome de Jesus. Amém.